Eu não moro em lugar algum, eu não tenho um lugar fixo. E isso já faz um bom tempo. Quando alguém me pergunta, mas a sua base, onde é que é? Eu não tenho uma. Eu paro geralmente uns 30 ou 60 dias em cada lugar. A gente já estava um tempinho em Porto Seguro e era hora de seguir o caminho. A gente tinha feito uma viagem de carro até a Barra do Caí. Provavelmente o lugar mais aceito como chegada da frota de Pedro Álvares Cabral no Brasil. E a gente passou por Corumbau também. E na volta a gente aceitou o convite para conhecer outro lugar incrível. Quem fez foi o nosso novo amigo Marcos, que tem uma pousada linda por aqui, a La Refuge. Um lugar muito lindo no município de Porto Seguro, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar pelo menos. Trancoso era uma pequena vila de pescadores no município de Porto Seguro, que acabou sendo descoberta por hippies nos anos 70. Aliás, a Bahia era um reduto hippie importante nos anos 70. Deve ter sido uma época muito legal por aqui. Hoje Trancoso é uma praia famosa que recebe muitos turistas do mundo inteiro. Se já foi hippie, deve ter passado por uma fase hip chic e hoje tem bem mais chique do que hippie, eu diria. Você encontra alguns ecos hippies aqui ou ali, numa feirinha, mas é um lugar com muitíssimas opções de restaurantes sofisticados e hotéis de alto nível também. A praia continua maravilhosa, óbvio, mas eu não diria que é um lugar sossegado. É mais badalado do que Corumbau ou Barra do Caí que a gente visitou no episódio 305, por exemplo. Fui dar a minha tradicional caminhada na praia para conhecer o lugar. Aqui fica a Barra do Rio Trancoso, que é bem pequeno e raso, mas que faz um encontro lindo com o mar e torna essa praia realmente interessante. Já notaram que é no encontro do diferente que surgem coisas belas e surpreendentes? É uma barra pequena demais para entrar com qualquer embarcação, eu acho, que não seja uma canoa ou realmente um barco bem pouco calado. E de certa forma, ainda bem. É óbvio que eu queria ancorar aqui, mas ainda bem. Isso manteve o local preservado até o final dos anos 90, quando chegou o asfalto. E aí sim, apareceram muito mais turistas e uma estrutura maior. Por isso ainda é um lugar lindo e que tem um valor incrível de vários pontos de vista, tanto ambientais quanto econômicos e sociais também. A costa norte de São Paulo, que eu conheço bastante, também teve essa característica de ser preservada porque demorou a estrada chegar até lá. Essas praias em que dá para trocar entre um mar e um rio são muito legais. Ter um rio limpo em um lugar assim é algo incrível, tem um valor incalculável. Depois de ficar algumas horas ali na praia, curtir um quiosque, tomar alguma coisa, curtir o sol, a gente voltou para a pousada para presenciar uma cena típica de Alice no País das Maravilhas. Como parece que quase qualquer vila nessa região, essa aqui é muito antiga. Foi fundada em 1583, com o nome de São João Batista dos Índios. Essa igreja é do século XVII e fica bem na ponta do Quadrado, que é como é conhecida essa parte central e histórica da vila. Talvez o ponto mais turístico da região aqui, fora as praias. E nela há vários restaurantes super charmosos em casas no estilo colonial super preservadas, no meio de árvores centenárias. Nesse ponto aqui, nesse local, acho que foi um crescimento do turismo que preservou o bom espírito da praça, sem fazer prédios muito fora do estilo, que talvez seja a riqueza mais legítima e duradoura desse lugar. Daqui a 100, 200 anos, se preservado, esse cantinho vai valer cada vez mais. E de uma maneira que, de certa forma, a população inteira acaba sendo beneficiada. Se isso aqui virasse um shopping de vidro e concreto, não ia ter a mesma perenidade, nem uma série de outros valores que me parecem bastante importantes aqui. E alguma coisa de hippie a vila tem ainda, pelo jeito. Já estávamos há um mês em Porto Seguro e eu já estava me preparando para ir para o próximo destino, que é pertinho, mas antes eu precisava fazer algo importante. Dia importante, porque hoje chegaram aqui, mandadas pela Nautimar e a Volvo Penta, peças para revisão do motor do balanço. 1000 horas. É bastante água, hein? Vou dar uma olhada lá então o que tem, ver se veio tudo e fazer essa revisão tão aguardada.
Aliás, preciso dizer que, a Nautmar, cara, é parceiraça do Hashtexal, a Volvo Penta também, e a gente vai estar junto com eles lá na Vela Show. Tem empresas assim que são muito importantes para manter o Hashtexal e eles têm um produto de extrema qualidade, muito legal mesmo, e é sempre um prazer fazer coisas com eles. Nesse momento a sala virou oficina. Eu vou tirar aqui a tampa do motor e essa peça aqui tem que botar ali em cima do sofá. Eu tive um problema no retentor da bomba de água salgada, e isso acabou espalhando sal por boa parte do motor. Eu precisava resolver isso o quanto antes, pois se deixar, pode estragar o motor. Esse seria o maior desafio da revisão. Mas na minha sequência aqui eu vou começar a fazer algumas coisas antes. Já abri aqui, ó, temos o filtro, né, de separador de água, óleo, filtro de ar. Já chequei tudo aqui. O que mais? Esse aqui é o filtro de lubrificante e o filtro de diesel. Bora! Eu forrei o fundo do motor com fralda de PET, porque aí se cair qualquer óleo, alguma coisa, já é automaticamente absorvido e ajuda bastante para manter tudo limpo. Agora eu vou começar a tirar o óleo. Vamos lá. Na maioria dos veleiros, a gente não abre um bujão embaixo do motor para tirar o óleo, mas sim puxa ele para fora com uma bomba pelo dipstick, a varetinha onde você confere o nível. Não é o mais rápido, mas faz menos bagunça e tem menos risco de vazar óleo. Há quem tenha uma bomba elétrica para isso, mas eu que faço essa troca de óleo 1 ou 2 vezes por ano, não tem muito sentido. É só ter um pouquinho de paciência. Troquei também o filtro de óleo, claro. Na real, a cada revisão eu troco todos os filtros. E completei o óleo novamente. Há o filtro de ar para trocar também. Esse aí é o filtro de combustível. A Nautmar me mandou um kit de peças completo aqui para fazer toda a troca. Então, agora eu troquei os filtros de diesel, mas eles são todos vazios. E isso é uma coisa que todo velejador que quer ir longe deveria saber, que é sangrar o motor a diesel. E aí nesse motor é bem fácil, tem um parafusinho aqui que você solta, ele abre um lugar para sair o ar. E aí tem essa bomba, ó, que é muito fácil, assim, ó. Você fica bombeando, ó. E assim, com o direito é mais fácil. Vai bombear até uma hora que ali naquele furinho vai sair diesel. Até eu vou pegar um papel toalha, vai ser paninho. Já vou deixar aqui vai vazar diesel aqui. E aí quando começar a sair diesel sem bolha, é porque já está sem ar no sistema. E aí dá para ligar o motor. Existe outra coisa, se você insistir em fazer pegar o motor sem ter diesel, aí pode ter ar na bomba ejetora. Aí é mais complicado, sangrar um pouquinho, dá para fazer também. Mas aí não tem bombinha para ajudar e tem que ir os bicos, fazendo os bicos. Esses aqui, ó, tem que ir soltando um por um. Aí pega só num pistão, aí depois no outro. Na hora de sangrar o diesel, ou seja, tirar o ar, puxar o diesel por todo o sistema de alimentação do combustível, deu um pouco de trabalho, mas porque depois eu vi que um dos filtros de combustível, o separador de água, estava meio mal encaixado. Então entrava um pouco de ar ali. Mas depois de arrumar isso foi rápido, e essa bombinha no corpo do motor puxa super bem. O maior trabalho era abrir a bomba d'água, trocar o rotor, que estava previsto dentro da revisão, e o retentor dela também, que havia vazado e espalhado sal. Então deixei ela limpinha novamente, coloquei uma nova junta e depois fechei. Tive que lixar essas partes aí para pintar de novo. Em breve vai ficar com a cara de 0 km. No dia eu não tinha tinta original, mas como ia demorar uns dias para chegar, pintei com preto mesmo, só para proteger. Mas depois de alguns dias ela chegou. Preparando o motor para deixar tudo verdinho de novo. Aqui a bomba, aqui consertei, ó. Não vazou nada. Já dei muitas horas aí, umas 15, 20 horas, não vazou absolutamente nada, então tá consertada. E aí vou dar uns retoques, né, nessa parte aqui que eu pintei de preto. Aqui também vazou uma tinta preta ali. Protegi tudo para ficar com a cor original. É mais bonito, né? Motor lindão desse. Vamos lá. Tem aqui, ó, tinta original da Volvo. Vou começar a pintar então agora, meu. Pronto.
agora ficou bonito. Além do motor ficar protegido, bem pintado, também é mais fácil de perceber qualquer vazamento ou qualquer coisa que saia fora do normal nele. Quando tá meio sujo, por exemplo, é meio difícil de perceber às vezes. E é muito bonito levantar a tampa do motor e ver ele assim. Olha que belezura. Após 30 dias em um lugar, já começa a dar aquele comichão, aquela vontade de encarar o mar mais uma vez e dá vontade de sair. Então saímos da Barra de Porto Seguro em direção a uma pequena vila, que fica a umas 15 milhas náuticas ao norte, chamada Santo André. É um percurso que tem muitas pedras e corais, mas até onde eu sei, bem cartografados. Então não é difícil navegar aqui, mas é bom prestar bastante atenção. Outra questão é que eu precisava, tanto nessa barra quanto na outra, passar na maré alta. Entre uma maré alta e outra, há mais ou menos umas 12 horas. Então eu precisava chegar rápido para aproveitar essa mesma maré, porque senão eu teria que esperar várias horas lá no lado de fora. Nessa época do ano, os ventos ainda não mudaram para sueste ou leste. Por isso eu escolhi um dia em que ele estava mais fraco para conseguir seguir nessa direção. Recebido pelo Maurício. Quando caiu um raio no meu barco, ele foi ajudar a guarda. Um doce. Agora parece que a gente vai em direção à praia, mas pego agora para a esquerda quando a gente vai entrar dentro do Recife, tipo Porto Seguro. Meio, mais ou menos o mesmo esquema. Cumuruxatiba. Cumuruxatiba também. Aqui a região toda tem esses recifes. Vai entrar no rio ou... É um rio, é um canal, tipo um rio. Ai, que lindo. Acho que é um estuário, mas é um rio. Não, a gente vai entrar, não vai ficar igual a Cumuruxatiba. Não. Bem mais protegido. Essa é uma barra que é mais comum encontrar veleiros entrando, especialmente na subida para Refeno. É um pouco mais profunda que a Barra de Porto Seguro também, mas uma ajuda local é sempre bem-vinda. Especialmente na maré alta, demora um pouco para você ver a linha dos recifes. Essas linhas paralelas que aparecem na carta são aquelas ondas quebrando ali. A passagem está mais na direita da tela. Já dá para ver um quiosque na praia, acho que a gente vai passar bem pertinho dele. Há boias para marcar a entrada aqui e de qualquer forma nossos amigos estavam logo ali atrás para dar uma ajuda se precisasse. De certa forma é uma entrada bastante parecida com Porto Seguro, mas mais profunda como eu falei, com 2 barreiras de recife paralelas protegendo ao invés de uma, mas que na maré alta também deixam passar um pouco as ondas. De diferente também tem o fato de que a vila aqui é infinitamente mais calma que a cidade de Porto Seguro. A água tem bem menos sedimento e é mais clara também. Aqui a gente vai conseguir usar bem mais o dessalinizador, então acho que eu não vou precisar carregar tantos galões. E vai ser mais legal também de tomar banho de mar. Uma vila mais calma assim era tudo que eu precisava. As casas na beira do rio João de Tiba, onde estamos, são muito lindas também. Vai ser demais ter elas no nosso jardim. E no outro lado, além dos recifes, há também ilhas que protegem a ancoragem. Vai ser demais também falar com o meu amigo Maurício Rosa, que eu entrevistei no episódio 27. E desde aquela época, ele mora em veleiros e é um dos velejadores mais experientes que eu conheço. Esse é o jardim da nossa nova vida. Até que dá pra se acostumar fácil, hein? Fala sério. E eu preciso agradecer também o amigo do Maurício, que agora é meu amigo também, do Barco Polo Aquático, e o Sandro Ribas, que não tá aqui hoje, mas nos ajudou muito para chegar daqui e ir lá em Porto Seguro também. E é uma referência também de todo mundo que passa por aqui indo para Refeno. Baita lugar aqui, hein? Olha lá, que prato maravilhoso! Tô aqui com o meu super amigo Maurício Rosa, de muitas velejadas. Que lugar legal. A gente ficou na frente do restaurante Bambu, na Pousada Uribá, onde a gente fez uns amigos também. Mais tarde, fez até um encontro com quem assiste o canal aqui na região. Era um lugar bem legal para almoçar, ou tomar um café, olhando o balanço ali à distância. Cara, tá rolando uma parceria que ainda vocês viram um pouco, vão ver muito ainda. Muito legal, cara, com o perfil do Instagram Sem Fronteiras GV, que aparece aqui também. Eles têm uma experiência enorme em autossuficiência energética para a vida nômade, vans principalmente, mas também veleiros. E aqui vai rolar uma transformação grande na Elétrica Balanço. Estou muito feliz. Trouxeram vários equipamentos aqui interessantes que vão deixar mais seguro, né, cara? E também com mais autonomia e também mais conforto aqui no balanço. Acho que vai ser uma coisa muito legal e vocês vão poder acompanhar tudo isso de forma online, porque vai ter um link que vocês vão poder acessar e ver quanto de energia a gente está gastando, quanto tem na bateria, qual é a projeção de produção para os próximos dias, né? E eu acho que vai dar para fazer muito conteúdo para explicar elétrica de uma forma muito legal, tendo esses dados também, o histórico e tal. Dá para ter uma noção muito mais legal para vocês de como é realmente viver autonomamente em um veleiro, assim, né? Com energia, né, que você mesmo produz e tal.
Acho que vai ser uma coisa muito legal. E eles têm uma experiência muito massa. Segue eles lá, cara. Tem um monte de dica bem bacana também de elétrica. Acho que vocês vão gostar. Vou fazer um unboxing de algumas coisas que chegaram, mas muitas outras ainda vão chegar. Então vai ser por estágios aqui que a gente vai trocar as coisas. Cara, olha só o que chegou aqui. Chegaram vários produtos aqui da Victron. Eu vou começar por esse aqui, ó. Esse aqui é o Galvanic Isolator. Isso aqui faz com que o barco fique completamente isolado do terra da rede, né? Quando você liga numa marina, coisa assim. E isso evita a corrosão galvânica no barco, né? É uma proteção bem interessante, bem legal para quando você está preso na energia de terra. Esse aqui, ó, é um carregador de bateria Fênix, e ele não é só um carregador de bateria normal, assim, ó. Além de ser super protegido, super bem construído, ele tem controle remoto tanto por cabo, né? Ele se conecta aqui com via direct com um computador da elétrica do barco que eu vou mostrar daqui a pouco. E ele tem Bluetooth também, você pode ligar, pode configurar ele, você pode fazer uma série de coisas pelo celular. E isso aqui, ó, é uma das coisas mais legais que chegaram. É um computador dedicado para controlar a elétrica do barco. Então aqui tem uma série de entradas, né? Tem um HDMI aqui que vai para uma tela que eu vou mostrar daqui a pouco, tem USB, tem cabo de rede, mas também vários outros. Esse aqui parece cabo de rede, é para ligar outros equipamentos, aqui ó, V-Direct. Então você controla aquele carregador, inversor, placa solar, uma série de coisas que você controla por aqui, cara. Você consegue também botar um cartão micro SD aqui, né? E tem uma série de sensores, botar sensor de tanque, de temperatura, puxa, várias coisas, é muito programável, customizado. É um computador, inclusive com um sistema operacional próprio. E isso aqui dá uma ideia muito legal de como está funcionando toda a elétrica do barco e também faz cada componente funcionar melhor, né? Tipo, eles se conversarem também. Dá gráficos importantes de como você está o seu consumo, consegue pegar a previsão do tempo e fazer uma previsão de quanto você vai gerar de eletricidade nos próximos dias. É algo muito legal. E essa aqui, ó, é a tela do cérebro que vocês viram ali, ó. E aqui dá para ter todas as informações sobre o teu barco, né, da parte elétrica, de tanques de diesel, tudo num lugar só. Basta você colocar os sensores, claro. Então, no outro dia, fomos conhecer a nossa nova cidade. O lugar que a gente fala que mora pelos próximos 30 dias. A Pousada Oribá tem um pier, onde a gente deixa o bote sempre que a gente sai para a cidade. Essa é a avenida principal, a Beira Rio, que a gente viu lá do mar. Eu sei que nela estão a maioria das coisas que eu vou descobrir por aqui. Tem vários restaurantes bem legais, apesar da vila ter só 800 habitantes, tem muitas opções de restaurantes. Tem uma coisa muito especial que Santo André tem bastante a oferecer também. Algo cada vez mais escasso e precioso. Calma, muita calma por aqui. Não é à toa que vários velejadores que passaram por aqui me falaram que era uma ancoragem muito especial e que eu ia querer ficar vários meses por aqui. A vila não é grande, mas cada cantinho que eu encontro por aqui, encontro algo especial. Depois do canal Obrigado por onde entramos, tem uma praia com um pouco mais de ondas também, mas ainda assim calmo, mesmo em um dia como hoje. Que tipo de ser humano eu me tornaria com a alma marinada aqui nesse ambiente, nesses sons, em contato com o que Santo André cultiva? Não sei, a gente vai descobrir nos próximos 30 dias. Mas eu posso dizer que as chances de encontrar aquele caminho de ser um pouco melhor do que eu era antes, estão todas aí. Não posso botar a culpa no lugar. Se eu não consegui, foi porque eu não consegui mesmo. Eu acredito que cada lugar novo que eu moro é uma chance de ser uma versão um pouco melhor do que eu fui na última ancoragem. Comigo mesmo e com outras pessoas. Se eu sempre consigo? Não. Todos temos as nossas fraquezas. Mas às vezes eu acho que consigo chegar perto. Muitas pessoas durante a vida se colocam em trajetórias que têm apenas 2 ou 3 dessas oportunidades assim de mudar a vida. Nesse aspecto, eu sou muito feliz. Mas claro que elas fazem assim porque parece mais seguro, o que eu acho que, em parte, é verdade. Mas por mais que você trace um rumo, as coisas mudam. Há vento, correntes, obstruções na vida, se você quiser fazer um paralelo com a navegação, e que podem mudar o rumo de vez em quando.
E poder mudar o rumo de vez em quando também traz um tipo de segurança. Eu acredito que essa versão de mim mesmo de hoje não é definitiva, claro. Na verdade, nunca ninguém para de se reconstruir. Mas algumas pessoas tentam. Ficam fechadas em seus mundos, com as mãos e os olhos fechados, apertados no canto da sala, tentando ensinar ao mundo o que ele é, ao invés de aprender com ele. Geralmente é aquele que tenta falar mais do que ouvir em uma conversa de amigos. E eu não vou negar que eu já posso ter agido assim uma vez ou outra. E eu peço desculpas a quem teve que aguentar isso. Não é a parte de mim que eu mais gosto. Viver de cidade em cidade ressoa com o oposto disso. Só é confortável se você pegar um pouquinho de cada lugar para si mesmo e transformar parte de você. Se você tentar implantar o seu jeito em cada lugar que passa e não trocar um pouco, vai ser sempre uma luta cansativa. Você vai sempre passar pelos lugares com muito atrito. E na melhor das hipóteses, não vai ganhar nada. Essa é uma das coisas que eu gosto nessa vida de porto em porto. Uns mais seguros que outros, é verdade. Mas em cada um deles, eu acredito que eu consiga crescer um pouquinho mais. Fico muito feliz que você assistiu até aqui, espero que você tenha gostado do episódio. A gente se vê no próximo domingo às 10 da manhã, ou então no grupo do Telegram se você for um apoiador. E se você não for ainda, pense com carinho em deixar qualquer coisa lá no Apoia-se, nesse link que aparece aqui na descrição. Ajuda demais a gente fazer o que faz aqui, tá bom? Até mais!